Olá, meus alunos do nono período, quinto ano de Direito do Unisal de Lorena, professor Luiz Flávio de volta, continuando aqui com as nossas atividades, falando do controle de constitucionalidade, né, pessoal? Na aula passada, nós começamos a falar, né, sobre ação direta de inconstitucionalidade, a ADI ou ADIM, né? Falamos ali uma introdução sobre o controle concentrado de constitucionalidade, iniciamos a fala lá sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Hoje nós vamos começar, pessoal, ainda na ação direta de inconstitucionalidade, nós vamos começar falando do procedimento, né? Como é o procedimento pelo qual se desenvolve uma ação direta de inconstitucionalidade, tá certo? Primeira coisa que a gente tem que saber no tocante ao procedimento, e aí também quanto ao objeto, que é algo que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, com um pouco mais de ênfase, é que a ADI, ela só se dá no Supremo Tribunal Federal quando ela é interposta em face de lei ou ato normativo federal ou estadual contrários à Constituição, tá certo? Então eu só falo em ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal quando se tem em vista controlar, né, lei ou ato normativo de natureza federal ou estadual em relação à Constituição Federal. Como que é proposta, ou onde é proposta esta ADI na esfera federal? Bom, a gente já sabe, no órgão de cúpula do Poder Judiciário Federal, ou seja, perante o Supremo Tribunal Federal. Outra questão recorrente no tocante ao procedimento, né? Aqui nós estamos fazendo uma introdução ao procedimento. Há um prazo prescricional para a propositura da ADIM no Supremo Tribunal Federal ou em qualquer outra instância, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Estado, né, dos Tribunais de Justiça estaduais? Não existe prazo prescricional, tá certo, pessoal? Não existe um prazo prescricional. Olha, a lei entrou em vigor na data X, se não for proposta em constitucionalidade em 5 anos, ela se torna, vamos dizer, constitucional? Não, tá certo? O tempo não convalida uma norma que nasceu inconstitucional. A inconstitucionalidade é um vício congênito que a norma vai carregar por todo o sempre. Tá certo, pessoal? E quando eu vou poder questionar a sua inconstitucionalidade? A qualquer tempo, uma vez que não há prazo prescricional para a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade. Quem é o legitimado passivo numa ação direta de inconstitucionalidade? Os legitimados ativos. Quem é o legitimado ativo? É aquele que propõe a ação. Esse nós já vimos na aula passada, tá certo? Vimos os legitimados universais, especiais, tudo isso na aula passada nós tratamos, tá? E quem é o legitimado passivo? Ou seja, aquele em face de quem se propõe a ação direta de inconstitucionalidade. Quem é esse legitimado passivo? A autoridade ou o órgão responsável pela elaboração da lei ou ato normativo impugnado, tá certo? Então se ingressa com a ação direta de inconstitucionalidade na esfera federal junto ao Supremo Tribunal Federal, tendo em vista em face daquele que produziu, né, a lei ou ato normativo impugnado. Tudo bem, pessoal? Acho que aqui não tem grandes problemas, tá? É bem tranquilo. O procedimento em si, né, como que se inicia uma ação direta de inconstitucionalidade? Ela se inicia através de uma petição inicial, né, como todas as ações. Ela vai começar com uma petição inicial. E essa petição inicial, pessoal, ela deverá ter todos os requisitos genéricos da inicial, todos os requisitos previstos lá no Código de Processo Civil para a propositura de uma ação, ou que deve embasar a inicial de qualquer ação. E mais 2 requisitos específicos. Então, quando eu falo da inicial de uma ação direta de inconstitucionalidade, eu tenho que ter em mente que essa inicial deverá preencher os requisitos genéricos de qualquer petição inicial e mais 2 requisitos específicos, quais sejam, né? Ela deve trazer a inicial, né, claramente o dispositivo da lei ou ato normativo impugnado. Então tem que indicar de forma bem clara e precisa na inicial
qual é a lei, quais são os dispositivos de lei, né, do ato normativo impugnado, ok? E os fundamentos jurídicos que vão embasar esta minha impugnação, né? Eu vou ter que fundamentar esta minha impugnação. Então eu vou ter que dizer, olha, estou pleiteando a inconstitucionalidade da lei X, ou dos artigos 3, 4 e 5 da lei Y. E eu vou ter que deixar muito claro por que, né, eu estou alegando que tais dispositivos são inconstitucionais. Eu vou ter que fazer o confronto destes dispositivos com a Constituição Federal, seja sobre o aspecto material, seja sobre aspecto formal. Tudo bem, pessoal? Proposta a ação apresentada a inicial, né? Ela é encaminhada a um relator sorteado, tá? E esse relator vai analisar a inicial e pode chegar a duas conclusões, tá certo? Ele pode chegar à conclusão que a inicial está perfeita, portanto ela é apta, ou que ela está imperfeita, portanto ela é inepta, né? É a inépcia da inicial, tá? Quando que a inicial da ação direta de inconstitucionalidade vai ser considerada inepta, turma? Quando faltar alguns dos seus requisitos, sejam os requisitos gerais, sejam os requisitos específicos, né? Não há manifestação, não há indicação do dispositivo impugnado, né? Ou aquela ação é manifestamente improcedente. Por exemplo, está se questionando a inconstitucionalidade de uma lei que já foi revogada, tá? Lei revogada não é objeto de ADIM, nós vamos ver mais para frente. Portanto, é manifestamente improcedente, né? É uma ação neste sentido. Havendo a inépcia da inicial, o relator, né, deverá indeferi-la de plano, tá certo? Então, analisada a inicial, se ela apresentar algum defeito que lhe comprometa, né, a eficácia, se ela for inepta, o relator deve, então, indeferi-la de imediato, tá? Porém, se a inicial estiver perfeitamente instruída, preenchendo todos os requisitos gerais e específicos que se exige para uma petição inicial numa ação direta de inconstitucionalidade, então o relator vai receber essa inicial, né? Ele vai declará-la apta e vai receber a inicial. E aí a gente começa propriamente o processo. Recebida a inicial, qual o primeiro ato a ser produzido pelo relator? O que o relator dessa ADIM vai fazer tão logo ele receba a inicial? Ele vai intimar, pessoal, a autoridade ou órgão responsável pela edição da lei ou do ato normativo impugnado, para quê? Para que ele se manifeste, para que ele preste informações. Tá certo, pessoal? Ele vai ouvir a parte contrária, ele vai ouvir o réu, ele vai ouvir o sujeito passivo da ação. Embora aqui não seja adequado falar em réu, né? Ele vai ouvir o sujeito passivo da ação, que é justamente a autoridade responsável pela elaboração da lei ou ato normativo impugnado, tá? E o prazo para que esta autoridade apresente informações é de 30 dias. Tá joia, pessoal? É de 30 dias. Tudo bem? Em que consistem essas informações? Pessoal, essas informações funcionam na prática como uma espécie de contestação, tá certo? Na inicial, o legitimado vai dizer por quê, né, ele está atacando aquela norma. Por que aquela norma em questão é inconstitucional? Tá? E nas informações, a autoridade responsável pela edição da norma vai defender a constitucionalidade da norma que ela produziu. Vai fazer a defesa, tá certo? Vai contestar aquele pedido de inconstitucionalidade encaminhado pelo legitimado na propositura da ação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Feito isso, 30 dias para apresentar informações. Transcorrido esses 30 dias, né, para a prestação de informações, serão ouvidos sucessivamente o advogado-geral da União e o procurador-geral da República. Tá certo? Então, o ministro relator recebe a inicial, intima a autoridade responsável pela edição do ato impugnado para que preste informações em 30 dias. Ato contínuo ele vai ouvir sucessivamente, um depois do outro, AGU e Procuradoria-Geral da República.
tá certo? A AGU é ouvida para quê? Para defender a constitucionalidade da lei ou ato normativo impugnado, no prazo de 15 dias. E aqui, pessoal, tem uma discussão importante, a saber se a Procuradoria-Geral da República, se a Advocacia-Geral da União está obrigada a fazer a defesa, tá certo? Ou se ela pode abrir mão da defesa do ato, caso não concorde com a sua constitucionalidade, né? A Advocacia-Geral da União sempre defendeu a tese de liberdade de atuação com relação a essa questão. Olha, nós, a AGU, vamos defender a constitucionalidade se entendermos que de fato há uma inconstitucionalidade, tá? Do contrário, nós não vamos nos manifestar. Tudo bem? Vamos deixar de fazer a defesa do ato normativo impugnado, tá? Apesar, né, pessoal, desse questionamento, né, dessa luta, desse pleito da Advocacia-Geral da União por uma imparcialidade no tocante a essa manifestação, né, o Supremo no máximo tem admitido, tá, que esta obrigação de defesa da constitucionalidade, né, seja colocada de lado quando já houver tese jurídica sobre a qual o STF já fixou o entendimento no sentido da inconstitucionalidade. Então, resumindo, é assim, pessoal. Em regra, tá, a Advocacia-Geral da União vai ser chamada para se manifestar defendendo a constitucionalidade da lei ou ato normativo impugnado. A advocacia não concorda, ela acha que o ato de fato é inconstitucional. Ela pode deixar de fazer a defesa? O Supremo fala, não. A não ser que o próprio Supremo, em outra oportunidade, já tenha, né, levantado a questão e já tenha se manifestado pela inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo impugnado. Se já houver manifestação do Supremo, então a AGU estaria dispensada da defesa. Do contrário, não. Tá certo? Este é o entendimento que que o Supremo tem externado com relação à atuação da AGU nestes processos. Tá? 15 dias para a AGU se manifestar, manifestada, né, a AGU apresentada a sua manifestação, o relator abre vista para a manifestação do Procurador-Geral da República. Então, após a oitiva da AGU, ouve-se a Procuradoria-Geral da República, que também se manifestará no prazo de 15 dias. Tá certo? Só que aqui, pessoal, o parecer da Procuradoria-Geral da República, esse sim é imparcial. A Procuradoria-Geral da República não precisa necessariamente se manifestar pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade do ato. Ela vai agir de forma imparcial. Beleza, pessoal? Feito isso, tá? O relator incluirá o processo na ordem do dia. Incluirá o processo na ordem do dia para julgamento. Marcará, né, a data de julgamento daquele processo. Ou, se entender que ainda precisa de alguma informação adicional, ele, relator, então vai solicitar, né, essas informações, vai determinar essas informações. Aqui, por exemplo, pessoal, ele pode abrir a oportunidade para o amicus curiae, né, para que o representante da sociedade, né, naquela sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, que nós falamos na aula passada, venha a se manifestar. Tá bem, pessoal? Tranquilo? Então este é o procedimento. Note que o procedimento é simples, não tem grande complexidade, não tem produção de prova, né, pessoal? É matéria de direito, não tem prova a ser produzida. Então é muito simples. Ingressou com a ação, vamos analisar a inicial é imperfeita, né? Declara-se a inépcia da inicial e arquiva-se o processo. A inicial está perfeita, recebe-se a inicial, dá-se vista, né? Abre-se oportunidade de defesa para a parte contrária. 30 dias, intimação da parte contrária para em 30 dias apresentar informações. Nada mais é que uma contestação. Feito isso, ouve-se AGU e Procuradoria-Geral da República, 15 dias para cada um, sucessivamente, sendo que a AGU, né, só não vai se manifestar na defesa da constitucionalidade se já houver manifestação do Supremo neste sentido, tá certo? Já houver manifestação do Supremo pela inconstitucionalidade da norma. Em seguida, pauta-se, né, o julgamento.
inclui-se o julgamento na pauta, ou eu, relator, não estou convencido, vou pedir informações adicionais, vou pedir, por exemplo, para ouvir o amicus curiae, né? Ou vou pedir um esclarecimento qualquer que me seja necessário. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Este é o procedimento simples, básico, né? De uma ação direta de inconstitucionalidade. Cautelar, pessoal, é possível medida cautelar no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade? Sim, né? É possível. É possível a concessão de cautelar, né, em sede de ação direta de inconstitucionalidade. E os efeitos dessa cautelar? Bom, os efeitos dessa cautelar, sob o aspecto pessoal, a cautelar vai produzir efeito erga omnes, né? Vai valer para todas as pessoas, não apenas as partes envolvidas. Tá? E o efeito temporal é o efeito ex nunc, ou seja, é o efeito não retroativo. A decisão em sede de cautelar, ela vai produzir efeito, né, da sua edição, né, da sua publicação para frente. A partir do momento em que é dada a ordem, né, a medida cautelar é concedida para o futuro. Tá certo, pessoal? Então, esses os efeitos da medida cautelar, que é admitida, sim, em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Tá? Efeito subjetivo, erga omnes, efeito temporal, ex nunc, ou seja, não retroativo, efeito para frente, efeito para o futuro. Tudo bem, moçada? Tranquilo? Lá na 9868 vocês encontram lá as regrinhas lá da cautelar. Tá bem, pessoal? Objeto da ação direta de inconstitucionalidade, turma. Isso daqui é importante, tá? Aqui, pessoal, nós vamos gastar agora a maior parte, talvez, da nossa aula, falando do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. Aqui nós temos que definir, pessoal, afinal de contas, né, o que é essa tal lei ou ato normativo federal ou estadual cuja constitucionalidade pode ser questionada em face da Constituição Federal. Tá bem, pessoal? Isso aqui é importante nós definirmos, tá? Primeira coisa que a gente tem que colocar aqui, né? Vamos lá. Eu passei primeiro, aliás, né? Primeiro eu coloquei aqui para vocês uma relação, né? Do que se sujeita, quais os atos que se sujeitam, né? Ao controle de constitucionalidade no STF, tá? Então, resumidamente, pessoal, o que pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF são leis em sentido amplo, tá? Tratados e convenções internacionais, atos normativos autônomos, autônomos, regimentos dos tribunais e dos tribunais de contas, sempre, pessoal, contemporâneos e vigentes. Isso aqui, pessoal, é um resumo. Eu vou explicar para vocês, porque isso é muito importante, cada um desses elementos aqui. Tá bem, pessoal? Mas antes de eu falar sobre eles, eu quero deixar bem claro essas duas características, esses dois caracteres indispensáveis para que haja ação direta de inconstitucionalidade. Eu só posso questionar a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo em face da Constituição Federal se essa lei ou esse ato normativo em questão for contemporâneo e vigente. Vigente, pessoal, a lei ou ato normativo não pode ter sido revogado. Lei ou ato normativo revogados não se sujeitam a controle de constitucionalidade, pessoal. Não se sujeitam a controle de constitucionalidade. Tudo bem, turma? Então, a primeira coisa, para que eu possa questionar uma lei ou um ato normativo, sua constitucionalidade em face da Constituição Federal, pela via, né, de ação, controle concentrado, ação direta de inconstitucionalidade, é indispensável que a lei ou o ato em questão estejam vigentes, que eles não tenham sido revogados. Segundo, que eles sejam contemporâneos. Isso, pessoal, entenda, que eles sejam contemporâneos à Constituição, que
que eles sejam do tempo da Constituição, que eles tenham nascido depois da Constituição, tá certo? Leis e atos normativos anteriores à Constituição não podem sofrer controle de constitucionalidade via ADI, tá? Existe até um mecanismo de controle concentrado, uma ação que admite, tá, o controle de atos anteriores à Constituição, que é a arguição do descumprimento de preceito fundamental, é a ADPF. ADI não. Tá? Para eu questionar uma lei ou um ato normativo em face da Constituição, né, controle concentrado de constitucionalidade, através de ADI, esta lei ou ato normativo tem que ser contemporâneo, tem que ser nascido depois da Constituição, depois de 5 de outubro de 1988. Tá bem, pessoal? Os anteriores não. Os anteriores se sujeitam às regras da recepção e, eventualmente, a um controle via ADPF, mas nunca ADI. Tudo bem, pessoal? Beleza? Vista esse panorama geral sobre o objeto, né? Vamos falar agora de cada um especificamente, começando aqui com a tal da lei em sentido amplo. Pessoal, o que é essa tal lei em sentido amplo? Tá? Vamos lá, turminha. O que é essa tal lei em sentido amplo? Tá? Quando eu falo em lei em sentido amplo, eu estou me referindo a todas as espécies normativas lá do artigo 59 da Constituição Federal. Tá? Lei em sentido amplo, pessoal, é tudo isso daqui, ó. Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Tá certo, pessoal? Eles estão tentando fazer dar risada ali, ó. E resoluções, pessoal. Beleza? Tudo isso daqui que nós encontramos, este rol do artigo 59, tá certo? São leis em sentido amplo. Portanto, tudo isso daqui está sujeito a controle de constitucionalidade, sim. Tá certo, pessoal? Quanto à lei propriamente dita, né? As leis ordinárias e complementares, tá? Sujeitam-se ao controle de constitucionalidade em face da Constituição Federal no STF, pessoal, as leis federais e estaduais. Essas não tem dúvida. Lei federal e lei estadual podem ter sua constitucionalidade questionada, podem ter sua compatibilidade com a Constituição Federal questionada. E este questionamento, se é em face da Constituição Federal, esse questionamento necessariamente será no STF, ADI no STF. Tá certo? Então guardem isso. É possível questionar a constitucionalidade, né, de uma lei federal e de uma lei estadual em relação à Constituição Federal. E eu o faço no STF. E as leis distritais, pessoal, aqui a gente tem que fazer uma ressalva. Por quê? Porque o Distrito Federal, turma, nós já vimos, o Distrito Federal, ele tem dupla competência. Ele tem as competências da União, mas ele também possui as competências, o Distrito Federal, ele tem as competências dos estados, mas ele também possui as competências dos municípios. Então ele tem dupla competência. Então ele pode legislar sobre matéria estadual, mas o Distrito Federal também pode legislar sobre matéria municipal, tá? E aí está o problema, tá? Quando o Distrito Federal está legislando, quando ele edita uma lei, né, distrital, de competência, cuja matéria é de competência estadual, esta lei vai poder ser questionada em face da Constituição Federal no STF. Agora, se o Distrito Federal edita uma lei distrital, que trata de matéria de competência dos municípios, tá certo? Eu não posso questionar esta lei em face da Constituição Federal no Supremo Tribunal Federal. Tá certo, pessoal? Então, lembrando que o Distrito Federal, ele tem dupla competência, ele reúne as competências, inclusive as competências legislativas dos estados e dos municípios. Quando ele legisla, como se estado fosse, quando ele legisla em competência estadual, esta lei do Distrito Federal pode sofrer ADI no Supremo quando contrariar a Constituição Federal. Agora, quando o Distrito Federal edita uma lei
uma lei distrital de matéria cuja competência é do município, então esta lei que trata de matéria municipal não pode sofrer ADI no Supremo Tribunal Federal. Eu não vou questioná-lo em face da Constituição Federal, nunca, junto ao Supremo Tribunal Federal. Tá certo, pessoal? Por isso eu coloquei, ó, quais são as leis que podem ser questionadas junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Todas aquelas que nós vimos, tanto da esfera federal quanto da esfera estadual. E da esfera distrital, somente as leis distritais que tratam de competência estadual. As que tratam de competência municipal, não, tá? E aí eu fiz a ressalva aqui embaixo. E a lei municipal? Eu não posso controlar a sua constitucionalidade? Sim, mas eu o farei sempre em face da Constituição do respectivo Estado. E esse controle, via ação direta de inconstitucionalidade, vai ser feito no TJ. Tá certo? Sempre no TJ. Tudo bem, pessoal? Tanto via concentrada como via abstrata, lei municipal nós questionamos em face da Constituição Estadual no Tribunal de Justiça do respectivo Estado. E a lei estadual, né? Retomando aqui, a lei estadual ela é meio que híbrida, né? Se eu questiono, porque a lei estadual ela pode ser questionada em face da Constituição Federal ou da Constituição Estadual. Lembra? O Estado tem que obedecer ao mesmo tempo a Constituição Estadual e a Constituição Federal. Se a lei estadual for questionada em face da Constituição Federal, o controle é no Supremo. Eu tenho que ver o parâmetro, né? Se a lei estadual está sendo questionada em face da Constituição do Estado, a ADIM será interposta no TJ. Tá certo? Então, quando eu vou questionar a constitucionalidade de uma lei estadual, eu tenho que atentar para o parâmetro. Eu estou questionando em face da Constituição Federal, estou dizendo que essa lei estadual feriu a Constituição Federal, ADI no Supremo. Se eu estou querendo dizer que essa lei estadual feriu a Constituição do respectivo Estado, ADI no TJ, no Tribunal de Justiça Estadual. Ok, pessoal? Tratados e convenções internacionais sujeitam-se a controle de constitucionalidade? Sim, tá? Mas vou falar deles no próximo vídeo, tá bem, pessoal? Ainda nessa aula, no próximo vídeo, eu falo para vocês, né, para não ficar muito longo o vídeo, para subir depois, eu falo para vocês sobre tratados internacionais. Beleza, turma? Um minutinho e eu já volto.